de palavras falando de princípios do reino de Deus. E uma das coisas que eu e o pastor Anderson já aprendemos: quem obedece princípio não tem que lutar com demônio. Olha que coisa boa, gente. Tem coisa mais chata do que a gente expulsar demônio e viver lutando com demônio? É chato demais. Principalmente porque tem demônio que ele não sai, porque a morada dele é ali na vida da pessoa. A gente vai com a autoridade do céu, manda embora, depois ele volta. Porque é uma legalidade que a pessoa tem uma moradia. Então não tem nada pior do que lidar com demônios. Mas quando a gente cumpre princípio, a gente não precisa lidar com demônios, porque ele tem medo da gente. Anda quilômetros. E essas palavras, elas têm feito diferença na nossa vida como igreja. E pastor Anderson ministrou na semana passada sobre semear e colher. E ele trouxe uma palavra direcionada para a fala, o fruto da nossa boca. E aí, durante a semana, ele iria trazer a palavra de hoje, mas ele disse: amor, eu quero que você ministre sobre os pecados da língua, que é uma sequência daquilo que eu já estou ministrando. E eu quero dizer para os irmãos que, com muito temor, eu quero ministrar essa palavra hoje. E à medida que eu for ministrando, eu quero compartilhar daquilo que Deus tem feito em mim. Porque eu costumo dizer aqui que toda palavra que eu venho para o altar com ela primeiro, ela tem que fazer algo na minha vida. Senão, ela não vai alcançar o seu coração. E os pecados da língua, eles são muitos. A calúnia, o falso testemunho, a fofoca, a murmuração, a maledicência. São tantas o pecado da língua, mas eu vou tentar hoje falar de 3, que eu acredito ser algo bem real, bem presente. Não deveria estar, mas infelizmente ainda está no meio da igreja de Jesus. E quando eu falo igreja de Jesus, é no geral. Hoje eu quero falar de murmuração, maledicência e fofoca. E eu espero iniciar e terminar essa ministração hoje. Que o pastor Rantes, ele já me deu um comando. Eu sou mais, do que ele, eu demoro mais. Aí ele diz: amor, você só tem hoje, acabe, porque no próximo eu já tenho uma sequência aqui. Eu digo: vamos tentar. Então eu quero começar lendo Salmos 39, versículo 1. E depois Provérbios 10, 19. Eu vou começar com essas 2 leituras para a gente já ir percebendo o que Deus quer ministrar em nós. Queridos, eu quero fazer um pedido. Eu acho que devo até orar antes. Se você, assim como eu, fui confrontada a semana toda com alguns textos bíblicos, se você for hoje, não fique achando que é algo pessoal a você. Decida ser alguém que diz: Senhor, o teu Espírito tem liberdade em mim. Que é isso que eu tenho dito. Eu confesso para vocês que essa semana toda eu me envergonhei e eu tive que fazer conserto com algumas pessoas, porque de fato tem algumas coisas que a gente faz que a gente não considera pecado, mas quando a gente vai para a Bíblia, e se a sua pastora está nessa condição de poder reconhecer algo e corrigir, eu tenho certeza que você não está diferente. Não adianta a gente dizer: não, pastor, eu acho que a gente já está pecando só em dizer isso. Mas o Salmo 39, 1 diz assim, o salmista: eu disse, guardarei meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Quando eu olhei isso, colocarei um freio quando estiver perto de um ímpio. Eu pensei assim, eu digo, ele já guarda a língua. Aí quando está perto de alguém que ele sabe que é perigoso, aí ele bota um freio. Tipo assim, eu redobro a segurança. E a gente precisa ser intencional nisso. Saulo, tu baixa só um pouquinho o fundo, viu? Que diferente do pastor, o fundo me atrapalha. Mas pode deixar bem baixinho. E Provérbios 10, versículo 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato ou sábio. Em outra versão. Já dizia minha mãe que falar demais não é bom. Eu não sei se a mãe de vocês ensinaram isso, mas a minha, enquanto viva, dizia isso demais. Então, hoje, o que eu quero falar a priori, nesse momento, não é só apenas o falar, mas também esse cuidado de não cair numa transgressão da lei do Senhor
enquanto falo. O que eu quero dizer com isso? É que tem pecados que está relacionado à língua, à nossa fala, que nós entramos no engano de achar que não é relevante, que não é importante, que não é grave. E aí, quando a gente vai para as Escrituras, a gente começa a perceber que são pecados tão graves quanto qualquer outros. E aí, eu quero ler Mateus, vou ler muito texto hoje, mas eu prometo ser bem rápida. Mateus 12, do 34 ao 37, quando Jesus está respondendo a alguns questionamentos de fariseus. Quem eram os fariseus? Os crentes mais crentes. Aqueles que conheciam a palavra de verdade, só não as praticavam. Diz assim, capítulo 12 de Mateus, verso 34. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore ela é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por causa das suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Aqui é fala de Jesus. E o que ele está afirmando aqui é que nós podemos mudar o tipo de árvore que somos. Nós podemos nos tornar uma árvore boa, se nós estamos sendo uma árvore ruim. Então, o que eu falo revela que tipo de árvore eu sou. O que você fala revela a árvore que você é. E a Bíblia, quando ela diz aqui nesse texto que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, ela está dizendo que o que sai da nossa boca apenas expõe o que já está dentro. Por que a maioria das pessoas, elas preferem escutar muito os profissionais, os grandes líderes, eles preferem escutar muito e falar de menos? Como o meu esposo, por exemplo. Um homem extraordinário para escutar. Já não é o meu caso, mas ele ora por mim, ele me ajuda. Tem vezes que eu falo antes de pensar, eu digo, eu moro aqui, mas ele é um homem extraordinário nisso. E por que ele, tantos homens, mulheres de Deus, preferem não falar tanto? Porque sabe que o que sai da nossa boca expõe o que está dentro. E quando eles escutam, eles conseguem um diagnóstico para poder ajudar melhor as pessoas. Então, se você quer mesmo ajudar alguém, perceba o que essa pessoa anda falando, perceba o que ela está comunicando, não para você trazer um dano para ela, não sair falando, mas para você poder cuidar melhor. Perceba o que ela está falando. E não se trata apenas aqui, queridos, de um pecado verbal, tipo assim, eu vou liberar uma palavra e essa palavra vai ferir alguém, vai entristecer alguém. Não. O que o Senhor Jesus está dizendo, quando ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é apenas sobre ferir alguém. Mas ele está dizendo, existe iniquidade dentro de você. E essa iniquidade, ela precisa ser arrancada. E se a Bíblia diz, nesse mesmo texto que a gente leu, que a gente vai prestar conta no dia do juízo das palavras tolas, então eu quero entender que pecado de língua não é uma coisa besta, não é uma coisa tolerável, não é uma coisa que eu não deva me preocupar. Vamos lá para Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2. Eu sei que Saulo está colocando aí versão NVI, talvez eu esteja lendo uma versão diferente aí, irmão, mas eu vou me prender aqui porque fica mais fácil e mais rápido. Diz assim, Tiago: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes, impelidos pelos ventos fortes, eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo,
mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É forte, não é, queridos? Está na palavra. E quando Tiago começa dizendo, todos, ele está dizendo, sem exceção, todos tropeçamos de muitas maneiras. Ele está dizendo, não tem ninguém que não tropece. Quando a gente aceita Jesus, nós entramos num processo de santificação. Essa santificação progressiva. Nós aceitamos, ele regenera o nosso espírito, ali algo é mudado, a gente começa a ouvir Deus, o Espírito Santo começa a falar, mas agora a gente entra no processo da santificação progressiva, que Paulo, lá em 2 Coríntios 7, versículo 1, ele vai dizer, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Que existe uma santificação que precisa ser aperfeiçoada ao longo dos anos para aqueles que servem a Jesus. E aqui ele também está dizendo que essa santificação, ela depende de uma cooperação minha e sua com o Espírito Santo. Não é uma questão apenas de eu esperar que Deus faça todo esse processo, mas ele conta comigo até chegar aquele dia onde Deus vai erradicar de nós completamente essa natureza pecaminosa. Até aqui, eu quis apenas lhe dar uma introdução para mim entrar no nosso primeiro ponto, que é a murmuração. É a primeira coisa que eu quero falar um pouquinho. Eu tentei sintetizar da melhor maneira possível para a gente ser rápido. E nós vamos começar com uma leitura que está lá em 1 Coríntios 10, do verso 10 ao 11. Nós vamos ler bastante texto desse 1 Coríntios, mas nós vamos começar com esse. Versículo 10 diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então essa ordem de não murmurar, ela é uma ordem divina. Ela não é um pedido, ela não é uma opção, ela não é Deus dizendo assim, olha, se vocês estiverem muito atribulados, vocês podem. Não, ele está sendo muito firme, é uma ordem. Não murmure, como alguns fizeram. Agora é importante, eu abri um parênteses aqui para dizer para você que esse texto que eu acabei de ler, nós vamos já dar sequência nele, Paulo estava falando para crentes de Coríntios, que era o quê? Era um povo da Grécia, um povo que, digamos assim, além deles serem mais avantajados em conhecimento, eram pessoas que não tinham vivido aquilo que os judeus viviam. E você vai perceber, quando o apóstolo Paulo, ele começa a ler 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, você vai ver ele dizendo assim, ora irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Como aquele povo não conhecia a trajetória do povo de Deus, Paulo aqui, ele estava dizendo, olha, o que esse povo fizeram, eles impediram de chegar àquilo que Deus tinha prometido na vida deles. Paulo estava explicando para eles como eles tinham vivido tudo na presença do Senhor, e como na hora que chegaram no limiar da terra, a gente já estava ali,
eles não puderam entrar. Foram penalizados. Por conta de quê? Por conta de não crerem, de murmurarem a respeito do Senhor, daquilo que Deus poderia fazer, que eles tinham visto, gente, nuvem cuidando, lugares que onde eles não tinham onde buscar água, a rocha estava lá viva, e aquela rocha tipificava Jesus. E Paulo está dizendo, olha, eles não viveram essas promessas, porque eles decidiram se posicionar de uma maneira diferente. E o que eu quero dizer para você hoje, querida igreja? Há muitas armadilhas na nossa jornada cristã. Armadilhas que às vezes nós não percebemos, como diz lá no Maranhão, né? Arapucas armadas que o próprio diabo arma, para que a gente veja aquela isca. Eu lembro que quando eu era criança, já faz bastante tempo, os meus irmãos, minhas irmãs faziam arapucas e a gente ia pegar passarinho. E a maneira da gente pegar passarinho era botando uma comidinha, deixava a arapuca armada, botava uma comidinha, e aí o passarinho vinha, quando ele triscava na comidinha, ó. E infelizmente o diabo tem feito isso com muitos de nós. E olha o que diz 1 Coríntios 10, 7. Nós vamos dar sequência aqui no texto. E Paulo continua dizendo: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. A que Paulo está se referindo aqui, ensinando a igreja de Coríntios? Ele está dizendo, olha, lá em Êxodo 32, versículo 6, vocês vão entender que o povo, eles se levantaram para festejar, para farrear, e não deram ouvido àquilo que Deus estava dizendo. Porque foi aqui, quando Moisés estava orando no monte, e o povo decidiu fazer um bezerro para adorar. Ou seja, eles se entregaram à farra, às festas, e pouco se importavam com aquilo que Deus tinha dito que faria por eles. Então, queridos, quando você continua lendo, próximo versículo aí é o versículo 8. Paulo continua dizendo para a igreja de Coríntios: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Paulo agora está falando de quê? Está falando de Números 25. Ele está falando daquela imoralidade das mulheres moabitas, aonde o povo de Israel começaram a se prostituir, mas não foi só isso, eles começaram a adorar os deuses dos moabitas. E Paulo aqui, ele diz para essa igreja, ele desperta essa igreja: olha, todo esse povo, um povo de Deus, que vivia as maravilhas do Senhor, eles cometeram tudo isso, e vocês precisam prestar atenção naquilo que o Senhor quer entregar a vocês. E sabe o que eu vejo aqui? Uma combinação de idolatria com imoralidade. E à medida que eu vou lendo aqui, você vai perceber que Paulo vai descrevendo vários pecados para aquela igreja de Coríntios. E ele está se reportando a coisas que já tinham acontecido ao povo de Deus, para que eles entendessem que eles poderiam escolher caminhar diferente. Versículo 9 do 1 Coríntios 10 diz assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpente. E a referência de Paulo aqui é Números 21. Eu não sei se você vai lembrar da história, mas lá vai contar a história do povo. Eu vou ler aqui para você rapidinho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrermos nesse deserto? Aqui não tem pão, não tem água. E aí eles pegam e dizem: só tem esse pão, viu? Ou seja, aquele alimento que Deus dava, ele já estava enjoado. Eu não quero mais isso. Qual era o lamento do povo aqui? Uma murmuração incessante. E a Bíblia diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Aí aqui, mas é aquele episódio de tanta gente que morreu picado por serpente. Mas lá no versículo 7, o povo se arrepende, corre a Moisés e diz, no versículo 7 do capítulo 21 de Números, diz: Moisés, ora pela gente. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra vocês, nós murmuramos e agora nós estamos morrendo. Foi quando Deus instrui Moisés a fazer a serpente de bronze, para que todo mundo que olhasse para ela recebesse a cura. E eu quero chamar a sua atenção aqui, que o curioso disso aqui é que o principal pecado era a fala. Você percebeu? Que toda aquela tragédia que aconteceu, daquelas serpentes ardentes que Deus enviou, foi exatamente por conta da fala do povo. Esse era o principal pecado. E aí,
1 Coríntios 10, o 10 e o 11 que eu li para vocês, quando Deus chega e estabelece, não murmureis. Paulo está dizendo para aquele povo, não faça, olha, eu contei tudo isso para vocês entenderem, não murmurem. E agora deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente costuma achar sério pecado de adultério, assassinato, pecado de prostituição, de roubo. A gente acha isso um absurdo, mas quando chega na murmuração, a gente acha normal. A gente acha que não tem problema nenhum. Mas se você ler o versículo 12, logo depois do 11, seguindo esse texto, depois de toda essa lista de pecado que tem aí, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não caia onde, gente? Em nenhum desses pecados, inclusive no pecado da murmuração. Nós precisamos ter muito cuidado. Quando a gente olha para o versículo 13 desse mesmo texto, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. E aqui, queridos, quando a gente olha para todos esses textos que eu acabei de ler, da carta de 1 Coríntios, a gente entende que não dá para aceitar o pecado da murmuração como um pecado menos grave do que a mentira, do que o assassinato e do que qualquer outro pecado listado nas Escrituras, porque ele aparece no meio de todos eles. Então, quando a Bíblia diz não murmure, nós estamos, quando murmuramos, quebrando uma ordenança do Senhor. Olhe para quem está perto de você e diga, você entendeu, irmão? Não murmure, é uma ordem. É uma ordem. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque quando a gente quebra essa ordem, a gente não está quebrando só a ordem de não murmurar. A gente está afrontando outro princípio divino. Qual? 1 Tessalonicenses 5,18. Qual é o outro princípio oposto disso? A gratidão. Ele diz assim, dei graça em todas as circunstâncias, porque é vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E ele continua em Efésios 5,20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós cristãos não temos opção, irmãos. Nós não temos escolha. Ou a gente cala a boca, ou a gente para de reclamar, ou a gente vai viver trabalhando para o diabo. E as Escrituras que estão dizendo isso. Foi por isso que eu falei para você, que Deus falou muito comigo nessa palavra. Deus falou muito comigo. Atos 6, lá no versículo 1, olha como é que nascem as murmurações. Vamos usar os exemplos bíblicos. Diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os judeus. Quem era que estava murmurando? Os gregos. Contra quem? Contra os judeus. Por quê? Qual era o motivo da murmuração? As viúvas estavam sendo desprezadas. O texto vai contar, se você ler todo o texto, que os apóstolos decidiram resolver o problema. E o texto é claro quando diz que aumentaram os discípulos. Amado, toda igreja que cresce tem um desafio, sim ou não? Eu e pastor Randes temos caminhado debaixo da palavra que essa igreja já tem, vai ser grande, vai ser grande. E eu luto, pastor, aqui para dizer, trate a igreja como se já fosse grande. Haja como se você fizesse parte de uma igreja grande, porque um dia ela será. E não dá para trabalhar isso quando chegar lá. A gente já tem que começar agora. Eu gosto de dizer, vai chegar um dia que eu e pastor Randerson não vamos dar conta de saber se alguém da célula X esteve na igreja. Você é a nossa extensão. Você precisa ter esse cuidado. E todos aqui sabem o quanto que a gente se preocupa. Abrace as pessoas, não espere eu ou o pastor. Abrace, ame, pergunte quem é, pergunte se é visitante. Por quê? Porque, queridos, quando a igreja cresce, a primeira murmuração que nasce dentro da igreja é o pastor agora está besta. Agora só quer ser, né, pastora Lindaci? Agora só anda para lá e para cá. Quando a igreja era pequenininha, precisava do fulano, precisava de mim. Agora nem me olha mais, agora isso e aquilo. Gente, esse tipo de murmuração tinha, antes de Jesus
chegar, o povo já estava fazendo isso na terra. E aqui em Atos, a murmuração dos helenistas, eles estavam murmurando contra um problema que os apóstolos já estavam resolvendo. Aqui na igreja, nós temos a questão das cestas básicas. Aliás, eu quero aproveitar e pedir para você dizer para o seu irmão, irmão, próximo domingo traga. Vai ser culto de missões, aproveite para trazer a sua contribuição para a nossa cesta. E a gente vai alcançando algumas pessoas da igreja que são mais carentes. Mas preste atenção, assim como a contribuição que eles faziam lá começou a não chegar em algumas viúvas, era uma situação para que eles chegassem aos apóstolos e dissessem, olha, nossas viúvas, era um problema, os apóstolos já estavam cuidando disso, eles já sabiam que a igreja tinha crescido demais e agora eles precisavam de mais gente para atender. Mas não, os helenistas tornaram o problema um motivo de murmuração. Eles começaram, eu posso imaginar, eles olhando e dizendo, se nós fosse judeu, nós ganhava a cesta. Nós não somos. Eu posso imaginar, gente, eu estou conjecturando, e não é pecado fazer isso, porque isso existe nas igrejas de hoje. A cesta só não chega na minha casa, mas é porque eu não sou uma daquelas que o pastor gosta, que a pastora gosta, que o líder X gosta. Ao invés de chegar na pessoa responsável, que é a irmã Neide, amém, irmã Neide? E eu não estou dizendo que isso acontece aqui não, gente, eu estou dando um exemplo de que assim como aconteceu na igreja de Atos, acontece nos tempos de hoje. Do problema que é uma realidade, a gente faz um motivo de murmuração. Quer ver outro exemplo? Que aqui já vai entrar um pouquinho na maledicência, que eu vou chegar já lá. Uma pessoa que costuma lhe dar um sorriso, mas naquele domingo a pessoa estava tão atribulada, que ela entrou na igreja e não deu um sorriso para você. Aí o teu coração já começou. Tá com raiva de mim. Tem alguma coisa. Já sei, foi fulano que foi falar de mim para fulana. Aí você não vai lá na pessoa tratar com a pessoa. Você sai espalhando. Daqui a pouco está uma maledicência, está uma murmuração que não tem mais quem dê no fim. Por quê? Porque ao invés de você resolver o problema no lugar certo, com a pessoa certa, você foi para o lugar errado, com a pessoa errada. E aqui é um exemplo, amado. A murmuração era que as viúvas não estavam sendo assistidas. Então, o problema existia? Existia. Os apóstolos estavam resolvendo? Estava. Mas os indivíduos botaram na cabeça que as viúvas deles não estavam sendo assistidas porque eles não eram do povo judeu. Essa era uma ideia deles, era uma opinião deles. É como aquela pessoa que se chateia com o outro só porque imagina que tem um negócio ali. Vocês conseguem me compreender, irmãos? Pronto. Então, eu e você podemos estar fazendo coisas certas do jeito errado, como foi esse povo lá. Eles estavam fazendo a reivindicação certa, mas eles estavam fazendo do jeito errado. Quem era que resolvia o problema? Os apóstolos. Então eu vou nos apóstolos. Não, mas ao invés de ir lá, eu vou ficar lá na porta do templo, ficar falando mal desses apóstolos, que agora, só porque tem mais gente, agora a gente é rica, agora não sei o quê, agora não me atende mais. Queridos, nós precisamos mandar o diabo embora do nosso meio. Nós precisamos mandar o diabo embora da nossa vida, da nossa casa. E eu quero saber quantos estão dispostos a fazer isso hoje, no nome de Jesus. Aleluia! Sabe, uma outra maneira de fazer a coisa certa do jeito errado é reclamar quando você está fazendo uma coisa boa. Você já viram alguém fazendo, servindo, fazendo uma coisa boa reclamando? Eu costumo dizer assim, gente, não acaba, não estraga a coisa boa que você fez com uma besteira. Em nome de Jesus. Porque, e é tão fácil, gente, a gente murmurar. Presta atenção. Outro exemplo aqui, vou usar a irmã Neide agora. Imagina que a irmã Neide limpou tudo isso aqui, deixou tudo tão limpinho. E ela faz isso com muito prazer. A gente sabe que isso aqui é prazeroso demais para a irmã Neide. Ela deixou tudo limpo. Aí vem essa criança e derrama alguma coisa aqui. Aí a irmã Neide pega um pano lá e vem limpar. Só que enquanto ela está limpando, ela diz, menino ordinário, será que a mãe desse menino não presta não? Será que a mãe desse menino está doida? Não está vendo? Não está expressando, mas ela está chateada com aquilo. Isso é só um exemplo, viu, gente? Maneira não é assim de jeito nenhum. Isso é só para explicar para você que talvez lá na tua casa, tu hospedou alguém. Você é bem-vindo aqui. Mas disse, pessoa terrível. Olha,
A pessoa nem bota a toalha no negócio, deixa a toalha molhada em cima da cama. Ou então abriu a porta da casa para uma célula. Aí toda célula tem criança, gente. E graças a Deus por isso. Aí o menino vai lá, bagunça a sua casa, aí você diz, meu Deus, eu abri minha porta aqui para esses irmãos da Nova Aliança fazer uma célula. Esse povo parece que são eleitão. Por onde passa, tá deixando tem tudo sujo. Essa expressão do Maranhão, viu, gente? Porquinho. Algumas expressões do Maranhão que eu uso aqui, alguém não entende, aí eu tenho que ficar explicando. Vai que não entende, né? Lá em 1 Pedro 4,9 diz assim, ó, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Mas quanta coisa a gente faz reclamando? Quantas coisas parece que a gente está fazendo, e às vezes até está, fazendo com a maior alegria do mundo. Começa dentro da nossa casa. Aquela mulher que gosta da casa limpa e o marido que não se importa muito com limpeza. Aí a bichinha limpa a casa todinha, deixa tudo bonito, o homem chega com aquele sapatão bem sujo, aí pisa no tapete lindo, a mulher quase endoida. Eu digo, irmão, não endoide não, deixa ele sujar. Casa é para sujar mesmo. Pastora, mas é eu que vou limpar. Pois é, você não casou? Não queria um marido? Não queria uma casa, viu, Lê? Pois aguente o serviço da casa também. Nós precisamos ter esse cuidado. Porque às vezes, amados, os nossos filhos, o nosso marido, não pode se mover dentro de casa. A gente atende melhor os de fora do que os nossos. Porque não pode sujar nada, não pode quebrar nada. Quantas vezes eu vi visitas sujando ou quebrando alguma coisa? Não, tá tudo bem, não se preocupe. Quando é o filho que quebra, falta é matar o menino ou a menina. Não, amados. Nós precisamos ser referência primeiro na nossa casa. Então, tudo que a gente for fazer, no nome de Jesus, não reclame, porque toda reclamação é contra Deus, não é contra pessoas. E lá em Êxodo, no capítulo 16, vai deixar isso muito claro. Quando os filhos de Israel murmuram contra o Senhor. E Moisés olha e diz, quem somos nós para você estar murmurando contra nós? Está lá no capítulo 16, do verso 6 ao 8. Eu não vou ler para a gente não se alongar muito, que eu ainda tenho muita coisa para dizer. E o Senhor ouviu, a Bíblia diz lá no texto, que o Senhor ouviu as murmurações que eles estavam fazendo. Sabe, queridos, o problema do nosso murmurar é que Deus escuta. Diga para quem está perto de você, Deus escuta. O problema não é os outros escutar, é que ele escuta. Aí tem filho reclamando do pai, marido e mulher reclamando um do outro, empregado reclamando do patrão, liderado reclamando do líder de cela, ovelha reclamando do pastor. Nós sempre vamos achar que a murmuração é contra pessoas, mas a Bíblia diz que é contra Deus. Toda murmuração. Porque tudo que reclamavam com Moisés, Deus ia lá e dizia, Moisés, eles não estão reclamando, não é contra ti não, Moisés, é contra mim. Então entenda, toda murmuração é contra Deus. E você não é inimigo de Deus. Amém, queridos? Queridos, a Bíblia vai contar no capítulo 16, eu não vou relatar aqui a história. No capítulo 16, a Bíblia vai contar a história daqueles meninos que se rebelaram contra Arão, contra Moisés. E a Bíblia vai dizer, já lá no versículo 49 e 50, ó, e eis que morreram daquela praga 14.700. Foram os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. O texto todinho, se você for ler, esses meninos se levantaram contra Arão e Moisés. E eles começaram a dizer, peraí, Deus só fala contigo? Deus não fala comigo também não? E naquela murmuração, a Bíblia diz que uma praga veio e matou um monte de gente. E aqui, amados, esse homem chamado Arão, que antes tinha se levantado contra Moisés junto com Miriam, ele sabia o que era se levantar contra Deus. O texto vai dizer que ele foi o primeiro a pegar os incensários e foi interceder pelo povo, porque ele sabia o peso de uma murmuração. Quando a gente aprende uma lição dessa, a gente não quer fazer de novo. Então nós começamos a murmurar. Quando, pastora? Todas as vezes que a gente tira os olhos daquilo que a gente tem e coloca no que a gente não tem. Toda murmuração geralmente começa quando eu tiro os olhos do que eu tenho e coloco no que eu não tenho. Algo que eu sonho em ter, mas eu não tenho ainda. Uma casa, por exemplo. Eu moro de aluguel, mas eu sonho com uma casa. E de repente, de tanto eu querer essa casa e essa casa não chegar, eu posso começar a murmurar da casa que eu tenho. Ao invés de continuar orando e esperando a que vai chegar.
Então, cuidado. Todo murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, pela ira, pela discórdia e por todas as coisas ruins. E qual é a consequência da murmuração? Queridos, além de todos os danos que você possa imaginar com pessoas, conflito, quebra de relacionamento e tantas outras coisas, tem o prejuízo espiritual. E os relatos bíblicos vão deixar claro para nós. Um dos relatos que é mais conhecido na Bíblia, está lá em Números 14, que eu também não vou ler, só vou citar. Qual, pastora? Aquele relatório dos 10 espias. Eles desanimaram o povo de um jeito que não adiantava Josué e Caleb dizer que a terra era boa, que mana leite e mel. Eles nem lembravam mais da promessa que Deus havia dito. Sabe, queridos, cuidado com o que você está ouvindo. Aquela geração inteira, milhões de pessoas, foram contaminadas com a fala de 10 homens. Às vezes a gente nem precisa de 10. Às vezes a gente está aqui sonhando que vai abrir um negócio, sonhando que vai prosperar, sonhando que vai casar, que vai comprar o carro, que vai isso, que vai aquilo. Aí daqui a pouco chega um secretário do Satanás, com um recado lá do inferno, para entristecer você. Não, mulher, tu vai começar esse negócio como? E tu tem dinheiro? Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo projeto de Deus vem antes dos recursos, viu? Todos. Tudo que Deus vai lhe entregar. Primeiro, Ele lhe entrega o que Ele quer que você faça. Depois é que Ele lhe entrega o recurso. Senão, a gente não ia viver de fé, como a Bíblia diz. Então, quem está pensando em abrir um negócio aqui nesse tempo, essa palavra é para você. Você não precisa de dinheiro para abrir negócio. Você precisa ouvir a voz de Deus. Se Deus disse abra, comece. Olha para quem está perto de você. Se Deus está dizendo faz, faça. Confie. Porque esse Deus tem um caráter extraordinário. Ele não vai falhar com você. Aleluia. Amados, e no livro de Números, nesse exato capítulo, se a gente olhar para o versículo 26, 27 e 28, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel contra mim. O que Deus está dizendo? Esse povo estava murmurando contra Moisés e contra Arão. E o tempo todo Deus estava dizendo: estão murmurando contra mim, estão murmurando contra mim. Não para de murmurar contra pessoas, porque você está ofendendo a Deus. Não é sobre essa pessoa. Então o que determina o que eu vou viver é o que eu decido crer. Esse povo de Israel decidiu viver uma tragédia, porque desistiram de crer naquilo que Deus tinha dito. E promessa que todos nós temos, amém? Nós vamos continuar crendo. Eu não conheço nenhuma pessoa murmuradora que tenha uma vida abençoada. Alguém aqui conhece? Alguém que vive reclamando, que vive falando besteira, que está prosperando? Não tem, irmãos. A vida é miserável, inclusive a vida financeira. Então, se eu posso mudar essa realidade, vamos mudar. No nome poderoso de Jesus. Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como os astros do mundo. Uma característica de um filho de Deus, qual é, gente? Fazer tudo sem murmuração e nem contenda. É uma característica do filho. Quando você vê um crente fazendo e reclamando, tem característica de filho, não, precisa melhorar. Porque a gente precisa se parecer com o papai. Mas eu quero lhe dizer que tem jeito, que está tendo jeito para mim, vai ter jeito para você, amém? Vamos para a segunda? Segunda coisa que eu quero falar hoje: maledicência. Muito parecido com murmuração. Mas geralmente, a murmuração é contra situações, também contra a pessoa, mas mais contra situações, circunstâncias. Já a maledicência geralmente é com pessoas. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que no ponto de vista de Deus, maledicência é pecado. Diga para quem está perto de você: maledicência é pecado. Quando a gente olha, por exemplo, para o caso de José e Maria, só vou citar também. Está lá em Mateus 1 a história, não vamos ler. Mas todo mundo sabe que Maria estava desposada com José. Despojada, gente, não era casada fazendo as coisas, não. Ela estava noiva, e daí ia casar, e aí de repente a mulher aparece grávida. Já pensou? O texto diz que quando José soube, ele pensou: vou deixar essa mulher. Ele tipo assim: vou ficar calado, mas vou sair de fininho. Não vou desonrar essa mulher não, mas vou cair fora, que esse menino ainda é meu não.
E a Bíblia diz que foi preciso um anjo vir e falar com ele. Dizer, José, o que ela carrega é fruto do Espírito, não faz isso não. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, amados, é que a gente tem poucos relatos sobre a vida de José. Mas a gente sabe que se aquele homem abrisse a boca, Maria ia ser apedrejada. E a minha pergunta é, ele podia ou não podia acabar com a vida daquela mulher? Podia. Ele podia, amados. Primeiro, ele podia ter ficado com ciúme. Ele podia estar achando que estava sendo traído. Ele estava, sei lá, corroído de raiva, de ódio. Ele podia ter feito coisas terríveis com aquela mulher. E ele estava pensando em cair fora de fininho quando o anjo chegou e disse, ei, faz isso não. Mas a minha pergunta para você é, será que se fosse eu e você, no lugar de José, não tinha aproveitado para deixar aquela mulher assim, no pior estado? A gente faz isso, mas sem a gente perceber, quando a gente faz comentários indevidos sobre outras pessoas. O pecado da maledicência, ele tem ferido a igreja de Jesus, especialmente no meio da liderança, especialmente no meio dos líderes. Nós precisamos cuidar da nossa língua. O Novo Testamento, a Bíblia vai relatar que havia uma unanimidade na igreja do primeiro século, que ela crescia assustadoramente. E eu tenho repetido isso aqui. Mas a cidade de Garanhuns precisa olhar para mim e para você e ver a expressão da glória de Deus na unanimidade. Eu vou falar essa palavra. Unanimidade. Tem algumas palavras que eu tenho dificuldade de falar por conta da língua, viu? Alguns já sabem aqui que a minha língua é coladinha até a ponta, então se eu falar ligeiro, a palavra não sai não. Vou ter que me aquietar para poder falar. Então assim, quando a unidade vai embora, amado, o Espírito Santo vai embora também. Ele não consegue trabalhar. Tem muitas igrejas que o Espírito Santo de Deus não consegue mais fluir, por falta da unidade. Olha para quem está perto de você e diga, se depender de mim, tu vai andar lado a lado comigo, de mão dada, diz aí para esse crente. Porque se a gente quer ver o agir de Deus, amado, nós precisamos andar assim. Tiago 4,10, esse eu quero que ele projete aqui para você ver. Cadê a minha assistente? Eita, Lê. Como eu disse, a maledicência é pecado. E olha o que Tiago 10 diz, 4,10. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E tu julga a lei, tu já não é observador da lei, tu é juiz. A ordem é clara, amado. Não fale mal. É outro mandamento, é igual não murmurar. Não fale mal. E aqui está dizendo que não é só sobre falar algo que vai ferir alguém, mas aqui fala sobre transgredir a lei. Lá em João 3,4, ele vai dizer que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então o pecado é transgressão da lei. E todas as vezes que eu falo de alguém, eu estou transgredindo a lei do Senhor. Não é apenas um mau hábito, amados, porque tem pessoas que dizem assim, não, pastora, mas fulano é porque ela é cultura. Eu tenho escutado muito essa ideia de que não é cultura em Garanhuns, é de cultura do cão, não. Aqui não. A cultura de Jesus, ela vale no Maranhão, ela vale no Pernambuco, no Brasil e em todas as nações da terra. Então, todas as vezes que eu vou confrontar alguém, diz, não, pastor, é cultura do Maranhão. Cultura de Garanhuns, é assim mesmo. Eu digo, não. Não é assim mesmo e eu não posso viver o cristianismo onde a maledicência é tratada com problema nenhum. E tantas outras coisas que parecem ser tão simples, mas não é. Lá em Lucas 6,28, o Senhor diz assim, bendizei aos que vos maldizem, orai por aquele que vos calunia. Mas não é sobre não só falar mal, mas é também sobre bendizer. Você sabe o que é isso? Deus está falando duas coisas, é duas ordens. Não fale mal e fale bem. Mas se você não puder falar bem, fale mal não. Pastora, mas é porque a pessoa é tão ruim nisso. Porra, escolha uma coisa boa que a pessoa tem e fale na coisa boa. Porque todo mundo tem uma coisa boa para ser falada. Então escolha. Pastora, eu não consigo achar, irmão tem, nem que seja a unhazinha do pé. Eu sempre digo. Nem que seja algo bonito na pessoa, tem alguma coisa boa, invista naquilo que é bom, porque você vai alcançar aquela pessoa de tal forma que daqui a pouco ela se parece com Jesus igual você.
A grande verdade é que quando Deus diz para não falar mal dos outros, ele não está preocupado com os outros, como você e eu às vezes achamos. Ele está preocupado é com a gente. Porque quando a gente fala mal dos outros, amado, é a gente que acaba com a vida. Não é o outro. Às vezes eu estou falando de alguém aqui que a pessoa nem sonha que eu existo. E eu estou lá, gastando minha vida, amaldiçoando a minha vida. Queridos, eu sei que essa não é uma palavra gostosa para a gente ouvir. Mas é uma palavra necessária. Nós precisamos crescer como igreja. Tanto no ouvir quanto no falar. Praticar a maledicência é acionar uma lei que vai colocar você em desvantagem. É lei, é princípio, vai trazer prejuízo. Então, na verdade, o Senhor está dizendo, não fale mal do outro. É lhe protegendo, é dizendo, não toca aí, é igual um menino que está querendo meter o dedo na tomada. Sai daí, você vai gerar prejuízo. Essa é uma ordem do Senhor. E Ele espera que eu e você obedeça a Ele. Nós lemos em Tiago 3,6 que a língua é como um fogo, é um mundo de iniquidade. E ela está entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo por inteiro. Não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Gente, isso é muito forte. E talvez a gente lê esse texto e a gente ache normal. Mas, queridos, a Bíblia diz que a nossa língua é posta em chamas pelo inferno. Ou seja, quando eu empresto a minha boca para falar mal de alguém, eu estou sendo usada pelo próprio Satanás. E nós precisamos entender que as consequências da maledicência, elas são tão graves, que daqui a pouco a gente destrói a própria casa, os próprios filhos. Eu costumo dizer que hoje os filhos de líderes que estão desviados, que não querem saber da igreja, a maioria deles é porque ouviram seus pais falando mal de liderança. A maioria deles é porque os pais chegavam da igreja e começavam a falar mal do pastor, começavam a falar mal daquela igreja, e os filhos escutam, amados. Filhos ouvem as nossas conversas. E eles não falam nada, porque são crianças, mas eles guardam a informação. Aí quando cresce, não querem saber da igreja, tem raiva de pastor, tem raiva de igreja evangélica, tem raiva de qualquer coisa, mas é resquício de conversas que os pais tiveram por falta de sabedoria. Então decida, os seus filhos não vão ver você falando de ninguém. Tome a decisão e faça uma aliança com Deus. E olha, 1 Coríntios 6, 9 a 11, olhe para isso. Eu quero que projete, Saulo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e no meio deles, nem os maldizentes, ou seja, nem os maledicentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido santificado, mas haveis sido justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso, amados? No meio de toda essa lista de pecados horrorosos, tenebrosos, que impede as pessoas de viver o reino de Deus na eternidade, ele coloca o maledicente. Alguém que usa a boca para falar mal dos outros, ou para falar coisas negativas dos outros. Então a questão aqui não é quem você foi, você pode ter sido bandido, ladrão, prostituto, mentiroso, tudo. A questão é quem eu sou hoje, depois que eu conheci Jesus. E a minha pergunta hoje é, o quanto a Cleide Dias mudou? O quanto você mudou depois que esse Jesus entrou na minha vida e na sua? Enquanto eu e você, amados, encontrar justificativa para as nossas falas tolas, nós não vamos mudar, não vamos mesmo. Os maledicentes, eles não fazem mal apenas para os outros, eles fazem mal para si. Provérbios 13, 3 diz assim, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, e o que abre muito os seus lábios se destrói. Eu lembro, e eu quero contar isso aqui, porque é melhor falar da vida da gente do que da vida alheia. Eu tive uma pastora lá em Imperatriz, pastora Fátima, que um dia ela vai vir aqui, como eu tenho dito a vocês. E ela é muito forte, esse testemunho é público. E como ela era muito forte, eu achava que ela falava coisa comigo, que ela não falava com os outros liderados.
Gente, ovelhas assim existem em todo lugar. A pastora só fala comigo desse jeito. Com fulaninha ela não fala, com cicraninha ela não fala. E eu era dessas. Graças a Deus que eu mudei. Mas eu ficava muito zangada. E um dia, eu não achei o que fazer. Eu chamei 2 pastores na época, em momentos diferentes, também discípulos do nosso pastor Raimundo Nonato, e fui falar mal dela. E qual era a fala? Amado, para mim não era falar mal. Nós conversando, todo mundo tem uma supervisão, quem supervisiona aqui é a pastora Irani, então cada um tem o seu supervisor. E naquela época, ela era a minha supervisora. E eu pastoreava uma igreja. Então, eu disse assim, olha, eu tenho vontade de mudar de supervisor. Porque a minha pastora é muito ruim. Ela é muito dura. Ela é firme demais. Mas eu não xinguei ela. Eu não disse nada assim que deixasse ela em maus lençóis. Eu só falei que ela era dura. Firme demais. E que eu era que não me sentia bem com aquela firmeza. Mas eu não deixei de dizer o tanto que ela era boa em todas as coisas. Mulher de unção, mulher isso, mulher aquilo. Mas fiz essa falinha. Fui lá no outro dia, a mesma falinha. O tempo passou e eu comecei a perceber que a minha casa virou um inferno. O meu casamento com meu marido estava uma droga. A minha vida financeira estava pior do que sempre foi. O meu trabalho, a minha convivência com o meu pastor estava de mal a pior. Que na época eu cuidava do ensino. Queridos, a minha vida virou uma droga. E eu fui brigar com Deus. E um dia Deus disse assim, você pecou com a sua pastora. Eu pequei? Poxa, eu tão submissa, eu tão que honra, como que eu pequei? Aí Deus disse, você falou isso e isso. Eu, tá bom, Deus. Liguei para ela, marquei uma galinha caipira que eu sei que ela ama, chamei pastor Nonato, chamei pastora Jesus, chamei ela, pastor Washington. Lembro como se fosse hoje. Eu fazendo ali na minha casa, pedindo perdão, com vergonha, mas dizendo, eu falei mal da senhora. E por que eu chamei o pastor presidente? Porque os outros 2 pastores eram liderados dele, são, na verdade, até hoje. Então eu falei na frente. Achei que estava resolvido. Quando acabou aquela comida, o inferno continuou lá em casa. Amados, a sensação que eu tinha era que os demônios corriam atrás de mim, em cada canto da casa que eu entrava. E eu cheguei pro meu esposo e falei, amor, o cão está correndo atrás de nós. E a culpa é minha. Como meu esposo gosta de brincar, não é sempre tua, né, amor? Eu digo, amor, tu é um santo, amor. Tu é um santo homem de Deus, graças a Deus. O marido é um homem de poucas palavras. Quem fala demais, como eu disse para vocês, e eu sou dessas, até hoje, falo muito, gosto de falar, mas hoje eu fico dizendo, Senhor, me ajuda. E aí Deus disse para mim que eu tinha que pedir perdão para ela na frente de todo mundo, ou pelo menos na frente daqueles. Eu digo, e agora, como é que eu vou juntar esse povo? Um lá, no outro estado, meu Deus, como que eu vou fazer? E como eu cuidava das reuniões de pastores nesse período, um dia de reunião, o pastor Nonato, todas as vezes que ele terminava uma ministração, eu já tinha passado tudo para ele, então ele só dizia, o máximo que ele dizia era, pastora Cleide, que hora é o café amanhã? De lá de onde eu estava eu respondia, tranquilo. Mas naquele dia, eu disse, se eu tiver acesso àquele microfone, eu resolvo. Mas eu não vou pedir para o pastor, até porque eu fazia questão de nunca usar microfone naquelas reuniões. Eu simplesmente era mais uma dos pastores que precisava ser ministrado. Mas ele naquele dia ele encerrou e disse, pastora, vem cá. Eu disse, oi pastor. Ele disse, que hora é o café amanhã? Aí me entregou o microfone. Oi irmãos. Uns 150 pastores na época. Eu disse, irmãos, eu quero confessar algo para vocês. Vem cá pastor Washington, vem cá pastora Fátima. Contei a história todinha, irmãos. Eu digo, irmão, o melhor pastor é o seu, a melhor pastora é a sua, o melhor líder é o seu. Aquela noite foi uma noite de choro, de renovação de aliança. Deus fez grandes coisas. Eu comecei a ganhar dinheiro, que você não tem noção do tanto de dinheiro que eu ganhei. Tive os melhores carros, fiz muitas viagens, mas aquilo só começou quando eu fiz esse concerto. Eu não sei qual é o concerto que você precisa fazer para a sua vida financeira mudar ou para qualquer outra coisa mudar. Queridos, mas a minha vida mudou no dia que eu tomei essa decisão. E eu conto hoje sem nenhuma vergonha. Naquela época eu tinha vergonha. Eu estava constrangida, mas hoje não. Falei mal da minha pastora na época. Eu fui punida por isso, porque eu transgredi uma lei.
Se você fez isso contra patrão, contra pastor, contra líder de célula, vergonha não mata. Meu pastor diz que vergonha não mata, o que mata é pecado escondido. Olhe para quem está perto de você e diga assim, vergonha não mata. E diga assim para essa pessoa, bom mesmo com vergonha é ter dinheiro. Diga aí, mesmo passando vergonha, bom mesmo é ter dinheiro. Oxe, se eu soubesse antes que ia me dar todo o dinheiro a fazer o negócio daquele moço, eu já tinha feito muito antes do que aquele dia que Deus me constrangiu. Porque, queridos, não é sobre a pessoa, é sobre aquilo que Deus colocou na pessoa. Não é sobre eu olhar para a minha liderança, para o meu líder de célula, meu pastor, meu patrão e dizer, é o melhor. Não, amado, é sobre eu decidir que aquilo era o melhor para mim naquele tempo, naquela estação, ponto. As melhores coisas que eu aprendi foi com a pastora Fátima. Ela é a minha mãe espiritual e um dia ela vai vir aqui. Pastora, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sou essa pessoa mais, eu mudei, eu não sou maledicente. Pois agora você vai aprender a lidar com os que são. Combinado? Pastora, como é que eu lido com o maledicente? 1 Coríntios 5, versículo 9 diz assim: já por certo vos tenho escrito que não vos associei com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que, dizendo-se ser irmão, for fornicador, avarento, idólatra, ou maldizente, ou seja, maledicente, ou roubador, com o tal, nem ainda se sente para comer numa mesa. Resumindo, é isso. Pastora, qual é a ordem de Deus para uma pessoa que murmura, para uma pessoa que é maledicente, que fala mal das pessoas? Caia fora, corre, foge. Se você é alguém que ainda senta numa mesa de cafezinho para falar da vida alheia, acabe hoje, porque a sua vida é que está sendo destruída. Decida que nessa mesa você não senta mais. Provérbios 26, do 20 ao 21 diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Alguns de nós não pecam mais com a boca, mas pecam com o ouvido. Pastora, como é que eu peco com o ouvido? Quando você escuta um maledicente falar mal de alguém, você não fala nada. Quando você escuta uma pessoa falando mal do outro, seja de uma liderança, seja de um irmão, seja de um político, seja de quem for, você escuta e você não fala nada. Você permanece lá. Você está pecando com os ouvidos. A Bíblia nos mostra que o convívio com pessoas de práticas duvidosas torna a gente cúmplice dessa pessoa. E isso é tão natural, amado, que se tu começar a andar com gente que não presta, quando as pessoas te verem junto com aquela pessoa que não presta, elas não vão perguntar se você presta. Elas vão dizer, é farinha do mesmo saco. Lá no Maranhão, aqui tem esse ditado, farinha do mesmo saco. E tem aquele que diz, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Pronto. Às vezes a gente não está fazendo coisa errada, mas o indivíduo que está andando com a gente está, aí a gente vai para o mesmo saco, como diz, né? Então, segundo a Bíblia, nós devemos repreender, ao invés de aceitar. E nós vivemos num mundo, amado, virtualizado. Eu tenho observado algumas coisas, eu quero ser bem rápida nisso aqui. Nós julgamos pessoas e emitimos comentários sobre as pessoas sem saber o que de fato está acontecendo. Porque lá na internet, quando alguém posta um comentário, eu vou já falar disso um pouquinho, porque já entra no nosso último tópico, que eu vou entrar nele agora. A gente tem mania de fazer o quê? O dedo fica coçando para comentar. Eu mesmo, amados, quantas vezes eu já escrevi? Eu escrevi! Eu tenho uma figurinha que roda por aí nos grupos. Vontade dá? Diga comigo, vontade dá? E diga toda, diga vontade dá e passa. Diga pro teu irmão, diz vontade dá e passa, irmão. O problema não é a vontade. Você pode sentir a vontade, mas não faça. Aí criaram uma figurinha para mim, né? Aí eu digo, aquela figurinha é o meu meme. Toda vez eu lembro dela. Vontade dá, Cleide Dias, vontade dá e passa. É igual a vontade de comer doce quando eu não posso. Eu digo, estou com vontade de comer um doce, mas eu não vou comer, eu só tenho que vencer hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu penso de novo, depois de novo e pronto. Só tenho que vencer hoje. É igual ao pecado, você só tem que vencer hoje. Se você vencer hoje, pode ter certeza que você vai ser feliz na terra. E queridos,
E aqui nós vamos entrar no último tópico. É muito parecido, né? Murmuração, maledicência, fofoca. Mas, embora eles estejam muito misturados, eles têm uma certa diferença. E acaba que, às vezes, a gente está fazendo as três coisas numa mesa só. Mas vamos lá. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 1, diz assim: todos os atenienses, e lembrando que os atenienses eram os caras top. Se tinha alguém culturalmente avantajado, eram eles. Eram filósofos, eram pessoas que entendiam de muitas coisas, então eram aqueles cara que a gente dizia assim, não, eles sabem das coisas, eles não são qualquer um, não. Então, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Sabe o que é isso? Quem é fofoqueiro ou tem tendência para entrar na carreira, ele quer saber das últimas novidades. Ele quer saber o que está acontecendo hoje. Fulano, me conta. Eu quero saber como é que está isso, como é que está aquilo. Gente, de verdade. Eu estou aqui em Garanhuns tem 10 meses. E logo que eu cheguei, muitas ovelhas entraram em contato comigo. Umas para dizer que estava com saudade, que não estava gostando, que isso e aquilo. E a minha resposta era só uma: procure a pastora que está com você hoje. É uma mulher de Deus. E ela vai dar o que você precisa. Nunca gastei o meu tempo ligando, perguntando como estava lá. Por quê? Porque não me interessa. Eu tenho que saber como é que está aqui. Porque Deus mudou meu ciclo. E se eu ficar querendo saber das novidades do lado de lá, eu vou perder as novidades do lado daqui. Amados, isso é uma questão de você entender que viver querendo saber da novidade, do que está acontecendo, isso atrasa a sua vida. E eu não quero atrasar a minha. E eu vou no Maranhão no ano que vem. Eu já disse para o meu marido, eu digo, eu estou preocupada de chegar lá, o povo não querer falar comigo. Quer dizer assim, você não falou comigo? Passou 10 meses lá, não me deu nem notícia. Eu estou pensando nisso, irmãos. Eu estou preocupadinha. Aí eu digo, meu Deus. Aí eu já liguei para a pastora que ficou no meu lugar. Liguei para ela essa semana passada, mandei mensagem. Pastora, eu quero ir aí em tal tempo e tal. Por quê? Porque eu sei que aí ela se encarrega de ir espalhando para o povo. E eu quero ver cada um quando eu chegar naquele lugar. E quero ter o prazer de tomar cafezinho com eles. Quero ter o prazer de dizer, olha, pastora, tem gente que eu saí de lá, não liderava nada, está liderando agora. Como é prazeroso a gente ver isso, né? Eu espero que a senhora esteja vendo isso aqui também. Porque quando eu olho, gente, aquelas postagens, essa mensagem está gravada, não posso dizer o que eu ia dizer. Dá vontade de dizer, ó, tu corta, né, Sala? Dá vontade de dizer, ah, bonito. Eu lutei tanto, tu não fez nada, né? Agora tá aí fazendo. Mas, amada, a gente se alegra. A gente que é pastor, a gente se alegra demais. Vontade da pausa, pastora Linda, assim. A gente precisa lembrar disso. Porque, mas se a gente não tiver um coração assim voltado para aquilo que só Deus vai fazendo, a gente quer se zangar, né? Porque de roupa pelejei tanto com esse bonito. Não andou, agora tá andando. Não, e quando é alguém que tá aqui, você que pastoreia a igreja, ou vai pastorear um dia, vai saber o que é isso. O pastor da igreja está aqui falando. A igreja não quer saber. Aí vem um de fora, aí diz a mesma coisa. Pastor, agora a chave virou. Agora eu vou ser crente. Dá vontade da gente fazer outra coisa, pastor. Aí, vontade daí passa. Mas enfim. Quando a Bíblia diz assim, que os atenienses, os estrangeiros, eles não se preocupavam com outra coisa, a não ser querer saber das novidades, daquilo que acontecia, está falando de que, ó, se não falar, ouve. Que essas duas coisas, amados, para acontecer uma fofoca, uma maledicência, tem que ter o falar e o ouvir. Ou seja, se alguém chega para você e fala uma coisa, corta ali, porque se você ouvir, daqui a pouco você vai falar para outro. E o outro que ouviu, daqui a pouco vai falar para outro, daqui a pouco. A conversa está esticada e a maldição está grande. E às vezes, alguém diz assim, pastora, mas eu só estou comentando. Pastora, é apenas um comentário. Quantas vezes, amada, eu fiz isso? O nome desse demônio só comentando, eu quero que você aprenda. Olha para quem está perto de você e diz, o nome do demônio é só comentando.
Esse demônio existe, viu, gente? A gente fala e diz, estou só comentando, irmã. Não fale para ninguém, não. Ou às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu estou apenas me atualizando. Ou então, pastor, isso é fofoca gospel. Isso é fofoca da igreja, aqui pode. Gente, tem um rios, vocês já viram aquele rios? Que eles fofocam, que a mulher diz assim, mas nós não podemos dizer nada. Quem somos nós para julgar? Tem, gente, tem rios falando disso. Porque a grande verdade é que, às vezes a gente coloca isso como uma fofoca gospel. Não, nós estamos falando entre irmãos. Amado, tem adultério gospel? Não tem. Então também não pode ter fofoca gospel. Nós precisamos ter muito cuidado. Estou segurando a palavra aqui que a minha discípula falou. Para mim não falar, para ela dizer, pastor, nós estou com vontade de dizer a palavra que a minha discípula disse, mas não vou dizer não. Porque se ela dizer, foi só porque eu falei. Não, eu já ia falar, tive que mudar, né? Ele veio, pronto, pois eu ia falar hoje, porque essa é a expressão de alguém fofoqueiro. Mas eu sei que minha filha não é, viu? Fique tranquilo. Eu digo, não, mas se eu falar, eu vou entristecer minha ovelha. Já tirei. Então, às vezes, amados, nós justificamos também dizendo assim, pastor, eu só estou falando o que todo mundo fala. Gente, eu dei trabalho demais pro meu marido com isso. Eu dizia umas coisas, meu bem, amor, cala essa boca, diga, amor, todo mundo já sabe. Amor, tu não é todo mundo, tu tem dono. Diga para quem está perto de você, tu não é todo mundo, tu tem dono, tu é precioso demais, tu é preciosa demais. Sabe, amados, eu elogio pessoas que não me fazem bem. Eu não sei se aqui tem algum cristão que não tem coragem de tomar café com uma pessoa que fala mal de você, ou que não tem coragem de ser alegre, de presentear quem fala mal de você. Meu marido me treinou muito bem para isso, ainda lá no Maranhão. Sabe, queridos, o que eu faço revela quem eu sou. O que o outro faz revela quem ele é. Então, pare de achar que você não pode fazer algo por alguém. Não, porque alguém falou de mim. Eu não vou fazer isso por Saulo, porque Saulo falou de mim. Isso é sobre ele, não é sobre mim. Então, o que eu faço e o que eu falo diz quem eu sou. O que você fala e o que você faz diz quem você é. Eita Deus! Eu não vou quebrar essa ordem bíblica, amados, de não levar uma conversa à frente, de não abençoar aqueles que me perseguem. Olha o que diz 1 Pedro 2, 21, 23. E eu já estou encerrando. Segura aí só um pouquinho que eu vou cumprir o horário direitinho, pastor Rantes. Olha. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem com a sua boca. Olha só, falando aqui da língua, ele não cometeu pecado nem com a sua boca, e nem se achou engano nele, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. Ele dizia, quando alguém chamava ele de beberrão, quando alguém chamava ele de endemoniado, porque, gente, fizeram muita esculhambação com Jesus. A Bíblia diz que ele entregava aquele que julga retamente, justamente. Decida fazer a mesma coisa, decida se parecer com ele. Cuidado com o que você ouve e de quem você está ouvindo. Levíticos 19, a partir do 16, diz assim, não andarás com o mexeriqueiro, fofoqueiro, é a mesma coisa. Não andarás com o fofoqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerá teu irmão no teu coração, não deixará de repreender o teu próximo, e nele sofrerá pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o Senhor teu Deus, mas amarás o teu próximo, aliás, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Queridos, todo o contexto da maledicência, da murmuração, da fofoca, está relacionado a várias outras questões que não daria tempo de eu falar aqui, da discórdia, da ira, da vingança, dos insultos, palavrões, tantas outras coisas. Mas escute, é quase que impossível, eu posso lhe dizer isso, você encontrar alguém dentro da igreja, ou em qualquer lugar que seja crente, que está assim meio frio, reclamando de uma situação que acontece dentro da igreja dele ou dentro da célula dele, que não tem um sentimento envolvido. A pessoa às vezes vai contar como se aquilo não fosse um problema, mas na verdade ela está fofocando, ela está sendo maledicente, porque não existe frieza neutra.
Não existe. Tem pessoas que chegam querendo assim, olha, eu passei por isso, por aquilo, mas assim, eu entendo perfeitamente. Entende nada. Tem um negóciozinho lá, sabe? Tem um negócio envolvido. Às vezes aquela pessoa tem problema com o pai. E o problema com o pai gera problema com a autoridade. Às vezes aquela pessoa tem uma emoção adoecida por algo que ela não venceu, que ela não teve. E sabe o que acontece? Eu e você ficamos ouvindo e dando razão. Quantos crentes estão dentro das igrejas, cheio de problemas emocionais? Ele procura outro crente para derramar aquele problema, e um outro crente, ao invés de posicionar aquela pessoa e dizer, quebra esse ciclo e vive. Para de culpar as pessoas e te levanta. Toma uma posição de ser fiel a Deus. Não, elas vão alimentando a doença daquelas pessoas. No ouvir. Todas as vezes que você escuta alguém adoecido, falando mal de uma liderança, falando mal de uma igreja, e você não repreende, você não posiciona essa pessoa, você está pecando. Porque você está sendo conivente. Quem diz isso é a palavra de Deus. Você vai ser cúmplice de um pecado de outra pessoa. Querido, se já está difícil a gente lidar com os pecados da gente, imagina ter que lidar com os pecados dos outros, dá para mim não. Muito bem. Tem um problema? Vamos sentar para resolver. Lá em Atos, que eu li, das viúvas helenistas, era um problema real? Era. Então vamos sentar para resolver. Tem um problema na tua célula? Quem é que resolve? É o líder. Não tem coragem de chegar no líder, não. Chega no pastor Hanson. Resolve. Tem um problema na tua empresa, é o teu patrão, chega no patrão, mas pare de fugir de problema e ficar culpando as pessoas. Pare de dar lugar ao diabo, de sair de igreja em igreja, achando um problema para cada uma e dizendo que não está na igreja porque está magoado, porque está decepcionado. Mande esse demônio embora da sua vida. Não é sobre pessoas. O problema em mim, em você, não é sobre aquilo que os outros fazem, não. É sobre o que eu faço com aquilo que me fizeram. Eu decido levantar, eu decido caminhar. Tome essa decisão hoje, no nome poderoso de Jesus. Isso precisa ser resolvido. A pessoa que chega lá falando para você mal da igreja, do líder, da célula, ou de quem quer que seja, ela pode até ter um problema real, mas ela transformou aquele problema numa situação de murmuração e maledicência. E deixa eu lhe dizer, eu falei que maledicência, eu não falei, aliás, que maledicência é falta de caráter, mas eu vou lhe dizer agora. Maledicência, vou nem dizer falta de caráter, porque caráter, o pastor Hanson diz que todo mundo tem caráter, bom e mal. Mas é pessoas de mau caráter, uma deficiência no caráter. Olha só o que diz Provérbios 11:13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. O que a Bíblia está dizendo tem a ver com caráter. O mantém oculto aqui não é sobre jogar para debaixo do tapete, não, amado. O que a Bíblia está dizendo assim, mantém oculto aqui aonde é que o problema é resolvido. Vamos resolver lá onde resolve. É tratar com os canais responsáveis e não ficar pecando. Lá em 1 Timóteo 5,19, Paulo deu uma orientação para Timóteo dizendo, não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. O que Paulo estava dizendo? Paulo, no dia que alguém se levantar contra a liderança aqui, chame uma testemunha, pergunte se é real, investigue. Não vá sair espalhando ou fazendo qualquer decisão sem saber o que aconteceu. Mas em alguns lugares, as pessoas denunciam algo e dizem, não diz que eu disse não. Olha fulano não pode saber, amados. Isso aqui não existe nesse lugar. Isso é algo que o pastor Hans já deixou claro. Se você vem me contar uma coisa e diz que de quem você está falando não pode saber, pois não me conte não. Porque isso não é tratar as coisas. Isso é fofocar. E nós estamos aqui não para quebrar princípios, mas para estabelecer esses princípios do Senhor. Então, mantenha oculto aqui nesse texto, não é esconder, mas é tratar com a pessoa certa. Se o problema é na minha célula, eu estou chateado com a minha liderança, com quem que eu vou falar? Com o meu líder. Se o problema é com o meu pastor, com minha pastora, com quem eu vou tratar? Com eles. Eu não vou falar deles por aí, porque ninguém vai resolver o meu problema. Mas se o problema é meu patrão, do mesmo jeito. Se o problema é com meu pai, do mesmo jeito. Mas outra coisa que eu lembrei aqui. Tem mulher que fala mal do seu marido. Eu acredito que nessa igreja não tem. Tem marido que fala mal da sua mulher. Deus me livre de eu falar mal do meu lindão. Eu tentei. Cheguei no pastor Nonato. Um dia meu marido fez umas raivinhas. Já, meu bem. E eu fui lá e disse, pastor, meu marido está muito ruim. Já tem alguns anos.
Meu pastor escutou, ele olhou assim para mim e disse: mas você se oriente, um homem bom desse, você gosta de viver na ponta da faca. Eu digo: como é que é, pastor? Mas nunca mais eu fui lá para falar do meu marido. Nunca mais. Eu digo: eu vou falar do homem santo desse? Não vou nada. Eu aprendi a resolver as coisas com meu marido, mas se meu pastor tivesse dado ouvido, toda semana eu estava lá. É por isso que eu, Cleide Dias, você já me conhece. Tem assunto que você chega falando, eu digo: acaba com isso. Se resolva lá. Eu não estou lidando com criança. Ô, gente, resolva seu problema lá e vamos caminhar. Porque senão a gente fica, como diz o maranhense, amarrado com um bira podre. Nós precisamos caminhar. Aleluia. E eu quero encerrar lendo um versículo. Eu espero que seja só esse. O pastor Ron já pode até vir para cá. Provérbios 6, versículo 16 e 19 diz assim: estas coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina os pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, a testemunha falsa, que profere mentiras. E o sétimo, que Deus mais do que odeia, ele abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos, ou seja, aquele que foca, aquele que é mexeriqueiro. A voz do mexeriqueiro, do fofoqueiro, não edifica ninguém, não produz unidade, quebra a harmonia da igreja, faz o diabo vir lá do inferno para destruir a igreja do Senhor. Querido, cale essa voz no nome poderoso de Jesus. Porque o Senhor não precisa que eu e você seja instrumento de Satanás. Como eu estava falando ainda há pouco, da questão de quem olha um post na internet e já vai dizendo alguma coisa, eu descobri, pastor Randerson preparou nessa mensagem, que tem gente que trabalha para o Satanás em home office. Trabalha de casa. Trabalha de casa. Passa o dia todo enrolando no Instagram. Aí na hora que vê um negócio aqui, diz: ué, menino, que babado. Peraí, deixa eu curtir, deixa eu comentar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes o seu comentário é exatamente contra. Você viu aquilo, você não gostou, eu vou dizer aqui que eu não gostei. Quando você faz isso, você impulsiona o algoritmo. Você melhora a postagem, você entrega para mais gente. Mas para de trabalhar para o diabo em home office. No nome de Jesus, não faça isso não curta não, viu lá, deixa pra lá. Eu não curto porcaria, eu não envio coisa ruim, e eu nem faço comentário contra, porque isso vai melhorar a postagem, e vai para mais longe, e eu lá sou entregador de má notícia. Você vai ver toda a vida de Davi, Saul perseguindo ele, fazendo a maior bagaceira. Quando Saul morre, aí Davi compõe um cântico, dizendo lá: se foram os valentes, os guerreiros, o ornamento da casa do Senhor, e aquela coisa toda, e ele dá uma ordem: que isso não seja dito nas ruas de Gate, porque eu não quero que os inimigos de Saul celebrem isso. Sabe que aquele homem, mesmo homem morto, o inimigo dele, ele estava dizendo: honrem esse homem pelo que ele fez de bom. E é isso que deve prevalecer na minha vida e na sua. E eu quero orar por você nessa hora. Queridos, eu sei que esses dias, 21 dias, são dias que nós vamos exercitar isso. O jejum de guardar a língua é um jejum para você não falar mal, para você não fofocar. Pastor, e como é que eu vou saber que eu estou falando mal? O Espírito Santo que mora em você vai lhe dizer. Você não precisa que eu e o pastor diga, não. Na hora que você falar uma coisa que não precisa, o Espírito Santo vai dizer. E toda vez que você errar, você vai pedir perdão. Se pecar contra a pessoa, vá lá na pessoa e se conserte. Essa igreja será uma igreja grande na cidade de Garanhuns e será conhecida por se parecer com Jesus na fala, nos comportamentos. Nós vamos viver aquilo que pregamos em casa, na igreja, na rua. Nós seremos a mesma pessoa no nome poderoso de Jesus.